Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, a gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, tá, pessoal? É isso, a gente não para enquanto Deus está nos dando vida aqui, a oportunidade nessa realidade. A gente tem que continuar o nosso processo, tá, pessoal? Para que a gente estando aqui, não esteja em desequilíbrio, tá, pessoal? Em desequilíbrio energético, porque a gente não pode parar, tá? Porque nós estamos numa realidade, né, pessoal? Inserido. Nós quem? A nossa consciência, tá? Você sabe que a gente é a consciência. Você viu ontem eu falar do vídeo que a nossa vida está na nossa essência, na nossa consciência, né? Então a nossa vida está nessa conexão aí da nossa consciência, tá? A essência verdadeira, que é uma essência divina. Então, pessoal, a gente é a consciência, tá? Esse é o nosso verdadeiro eu, essa é a nossa verdadeira essência, tá? Nossa verdadeira pessoa. Mas aqui essa nossa personalidade que a gente tem, esse novo avatar, esse ator que está aqui, tá? O ator Samuel. Então, esse ator que está aqui, esse faz parte também desse processo da gente como ser humano, tá? Mas a gente é a consciência. Então, quando eu estou falando nós, tá? Estamos inseridos, então nós, a consciência, está inserido nessa realidade quântica de energia. Então, pessoal, tudo aqui é energia. Meu corpo é de energia, tá? O espírito é energia. A nossa alma é composta de energia. Então, tudo aqui é energia e a gente precisa, como é que se diz, tomar consciência disso, tá, pessoal? Então, quando eu penso, eu estou emitindo energia. Eu tenho um sentimento, eu emito energia. Eu me comporto, eu emito energia. Eu estou falando, eu estou emitindo a energia. Entende, pessoal? É tudo energia. Agora, você tem que ver qual tipo de energia você está emanando para o ambiente, para as pessoas. E que influência você está recebendo do ambiente, das pessoas. Você está sendo afetado, seu campo energético está sendo afetado. Então, é isso que você tem que olhar, tá, pessoal? Isso é uma visão holística, tá? Uma visão do todo, de compreender o ser humano, tá? Eu estudo várias outras áreas também, tá? Porque como psicólogo, psicanálise, estudo as outras áreas também, tá? Mas a gente tem que ter uma visão do ser humano como um todo. Isso que está faltando, tá, pessoal? Para até atender melhor a pessoa, entender a pessoa, o nível da consciência que a pessoa está. Ela não está entendendo, ela não tem informação, tá? A gente tem que analisar tudo isso, pessoal, tá? E essa consciência que está perdida, por isso que muita consciência está aqui, está perdida, pessoal. Então, ela fala qualquer coisa, age de qualquer maneira, tá? A pessoa e ela não sabe que aquilo está trazendo mal tanto para a vida dela, como para o ambiente, como para as outras pessoas ao redor dela. Não tem consciência. Isso é uma pessoa sem consciência, tá, pessoal? Então, o desperto, ele sabe disso, tá? Ele sabe que ele emite a energia,
ele tem uma frequência, tá? O desperto, né? Porque eu tô vendo pessoas, pessoal, do meio de despertar aí, né? Esse meio espiritualista dizendo que está desperto, mas estão falando cada coisa, pessoal. Ela não está, como é que se diz, medindo o impacto da frequência do que ela vai falar. Quando você não está medindo o impacto da frequência que você vai falar, você está dormindo. Porque você vai sujar o ambiente, você vai sujar alguém que vai ouvir você. Por isso que eu agradeço muito, tá? Pessoas aqui diz que eu sou uma benção, o vídeo, nosso vídeo tá maravilhoso, as pessoas se sentem bem, estava triste, já começa a entrar em outra frequência. Nossa, pessoal, isso eu agradeço muito, por isso que o meu esforço não está sendo em vão, tá? O meu esforço, me reservar aqui, sabe? Manter uma separação de energias baixas, tá? Não está sendo em vão, porque a energia que está saindo de mim, tá? Através da minha fala, do meu jeito, tá? Tá despertando pessoas, ajudando pessoas, mesmo que não desperte a pessoa, mas a pessoa se sinta bem. Às vezes estava triste naquele momento, às vezes estava caído pelas frequências que elas estão. Mas ela, quando ouviu meu vídeo, começou a se animar, começou a se alegrar. Então, eu tô igual como o apóstolo Paulo, tá? Eu tô ajudando a todos, tá? Mas especialmente os da família da fé. Então, quem é os da família da fé? É aquela minha família espiritual, aqueles que despertam, tá? Eu tô aqui para ajudar ele, principalmente vocês, tá? Vocês que estão assiduamente no meu canal, vocês são da minha família. Então, esses vídeos, essas coisas que eu gravo é para ajudar vocês, tá? E ajudar todos também. Mesmo que o outro só assista, se sente bem, ele não desperte nem nada, tá? Mas pelo menos eu fiz um bem a alguma pessoa, tá? Mesmo que ele não vá despertar ainda, tal, mas sentiu bem, se levantou, né? Trouxe clareza para ele, tal, para ele prosseguir a vida dele. Graças a Deus. Mesmo que ele não desperte ainda, no momento ele vai despertar, tá? Eu ajudei uma pessoa, mas eu estou aqui para ajudar aqueles que é desperto, aquele que é da minha família da fé, tá, pessoal? É o que o apóstolo Paulo fala, né? A gente tem que ser uma benção, né? Um canal de benção para ajudar a todos, né? Influenciar todos com uma boa energia, um bom pensamento, uma boa vibração, a todos, mas principalmente, então, a preferência, o principal é vocês que é da fé, tá? Aqueles que aceitam aqui, aqueles que estão seguindo, aqueles que estão aqui perguntando, estão, como é que se diz, comentando meu vídeo, aqueles que estão. Então, vocês são minha família da fé, minha família espiritual, tá? Você é espiritual como eu sou espiritual também, tá, pessoal? Então, por que que eu estou dando essa introdução? Para você entender do que eu vou falar aqui, tá? O que a gente precisa continuar nos cuidando, porque tem algumas pessoas que ainda descuida, não entende o que é que ela tá fazendo, tá? Quer fazer de vez em quando, é quando ir domingo para o culto, para a igreja. Ah, irmão Samuel, eu já aceitei Jesus, eu já me batizei lá. Tá bom já, agora só vou lá quando eu quiser dar lá o dízimo ao pastor. Não é isso, pessoal, que eu estou falando, tá? Mas eu sei que tem pessoas assim, tá, pessoal? E a gente precisa entender, é o nível da consciência que ela tá? Frequência que ela recebeu,
a influência desses falsos profetas, tá? Então, tudo isso que não estão fazendo você trabalhar a espiritualidade. Está fazendo você fazer coisas religiosas, que às vezes não contribui para seu desenvolvimento espiritual. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui, tá? É uma verdade que eu tô vendo, está acontecendo, tá? Por isso que tem pessoas com ansiedade, estresse, depressão dentro de grupo evangélico, entende? E muitos dos meus amigos psicólogos têm atendido essas pessoas, tá? Mas só que eles não falam, é escondido, tá? É escondido ali, atende e tal, a pessoa está com problema. Até líderes já foram se consultar aí com um psicólogo. É muito bom, tá? Que ele reconheceu que tem alguma coisa aí para ele procurar ajuda. Entende, pessoal? Por quê? Tem problemas. Qual é o quê? É o que eu vou falar hoje, o desequilíbrio energético, né? Espiritual, né? Que todo desequilíbrio vem da espiritual da pessoa, tá? Então, é o meu tema de hoje aqui que a gente vamos iniciar nosso estudo, tá, pessoal? Que é o quê? O que é o desequilíbrio energético, né? Que é um desequilíbrio tanto espiritual, físico, mental, emocional, tá? É esse desequilíbrio. Aí eu coloquei uma pergunta: e por que temos que cuidar das nossas energias, né? Por que a gente tem que cuidar dessas energias, tanto espiritual, mental, física e emocional? Por que a gente tem que cuidar, pessoal? Entende? É uma pergunta que a gente vai ter que responder. Vocês podem me responder aí, pessoal? Tá? Mas vamos responder junto aqui, tá, pessoal? Ver aqui, estudar e responder, achar a resposta, tá? Entende? Mas primeiro vamos saber o que é esse desequilíbrio energético. O que é isso, pessoal? O que é o desequilíbrio energético? Então, ele fala o desequilíbrio energético espiritual, né? Refere à condição onde a energia vital de uma pessoa está desalinhada, causando problema físico, emocional e espiritual. Esse desequilíbrio pode ser manifestado de diversas formas na pessoa, né? Como cansaço inexplicável, irritabilidade, dificuldade em tomar decisões e até mesmo problemas de saúde. Então, pessoal, ele pode manifestar, né? Porque aí a pessoa vai ver quando há uma manifestação dessa, o que é que acontece? As pessoas, ela vai ver que tem alguma coisa errada, aí vai procurar. Porque enquanto o desequilíbrio não manifesta, tá, pessoal? Aí fica tudo certo, mas não tem como. Quando você está desequilibrado, seja nesse nível físico, emocional e espiritual, vai afetar a sua vida, tá? De alguma forma. Então, ele fala que se refere àquela condição onde a energia, você não está recebendo energia vital, está desalinhado dessa energia. Aí vai causar vários problemas, tá? Aí ele fala, o desequilíbrio energético se refere a uma condição que a energia vital de um indivíduo está desregulada, resultando em uma série de problemas físico, emocional e espiritual. Essa desarmonia pode ser por fatores internos como estresse, emoções negativas, hábitos alimentares inadequados, até o que a gente come, tá, pessoal? Ou por fatores externos, como ambiente tóxico, né? Ambiente pesado, energia, né? Em relação interpessoal prejudicial.
Então, também pessoas tóxicas, né? Tá intoxicada essa pessoa, tá? De quê, pessoal? De bagaceira, tá? Então, ela está intoxicada e está intoxicando as pessoas, estão envenenando as pessoas. Com o quê? Com a energia, com a vibração dela. Pessoas, às vezes, que fofoca, falando, muitas coisas, tá? Então, essa pessoa é uma pessoa tóxica, tá, pessoal? Aí ele fala, a compreensão do que é o desequilíbrio é fundamental para a promoção de saúde e bem-estar. Então, você entender isso é fundamental para que você busque equilibrar essas energias. Então, olha a minha pergunta lá. E por que temos que cuidar da nossa energia? Que são essas energias, tanto física, né? Você se alimentar bem, fazer física e emocional. Então, cuidar da sua emoção, sua mente. E espiritual. Então, cuidar da conexão com a sua espiritualidade. Então, você tem que fazer isso. Tá, pessoal? Esse é um trabalho que Deus deu para a gente cuidar. Cuidar da gente e até para a gente estar equilibrado para que as energias das outras pessoas negativas não influenciem a gente. Mas vai influenciar. Mas você pega e faz o trabalho, né, de se limpar daquelas influências, principalmente terapeuta, tá? Você que é terapeuta, psicólogo, atende pessoas, as pessoas vão trazendo lá bagaceira, tá, pessoal? Então você ouvindo ali por uma hora, meia hora aquela pessoa lançou energia no seu campo, tanto espiritual como no seu campo emocional, mental. Então precisa se limpar disso, tá? É, saravá, se limpar aí, entende, pessoal? Não vai fazer igual como é que se diz? Foi o pastor lá, Mirim, né? Saravá, saravá, se limpar, não, tá? Não vai fazer isso, não. Não é assim, tá, pessoal? Isso aí é um engano que está no meio, tanto evangélico, em vários meios, tá, pessoal? Não vai fazer isso. Você vai fazer é o quê? Tirando maus pensamentos, trabalhando as suas emoções. Se você tem trauma lá, pessoal, trabalhe isso também, tá? Você tem que ir se cuidando, tá, pessoal? Não pode ficar sem se cuidar. Principalmente se você é terapeuta, psicólogo, psicanalista, você é uma pessoa que trabalha atendendo pessoas com essas dificuldades emocionais, né, espirituais, físicas, tá? Você tem que fazer isso, tá? Porque eu tô vendo aí que vi até uma estatística aí que muitos que é da saúde estão ficando doentes, pessoal. Por quê? Se você é uma pessoa da saúde, tá? Pode ser até você é um médico, um terapeuta. Se você não se cuida, pessoal, você fica doente, porque aquelas pessoas trazem as frequências negativas para você. E se você não se cuidar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, você fica doente. Eu vi aí uma pesquisa, uma estatística, né? Estão ficando doentes, tá, pessoal? Muitos que é da saúde, terapeuta, enfermeira, né? Médicos, né? Vários aí dessa área tá adoecendo assim, tá? E pior que tá adoecendo, muitas doenças, doenças mentais, emocionais, tá? Doenças dessas e tá afetando o corpo físico, tá? Tem que se cuidar, tá, pessoal? Aí ele fala, a causa do desequilíbrio energético são variadas e pode incluir estresse crônico, então. É o que acontece, tá? Muitos que da saúde, eles estão com estresse crônico, tá, pessoal? Porque ali o pique ali e em um ambiente onde muitas pessoas
sofrendo, doente. Então, terapeutas também, tá? Estresse crônico, má alimentação. Então, às vezes até o que a gente come influencia energeticamente a gente. Falta de exercício físico, então falta de tempo para você se dedicar, dar uma caminhada, fazer um esporte, alguma coisa para movimentar a frequência do corpo. Por quê? O que é que eu disse no começo aqui? Tudo que a gente está aqui é energia. A gente come energia. A gente está inserido no mundo quântico de energia. Então, tudo é. O nosso corpo é energia. Tudo é energia, pessoal. Então, tudo precisa de movimento e que essa energia funcione sem bloqueio nenhum, então livre. Porque quando há um bloqueio de uma energia dessa, a gente adoece, a gente tem problemas. Então, a energia tem que fluir livremente, tá, pessoal? Porque tudo é energia, até a energia do nosso corpo, tudo, para que a gente entre naquilo que os médicos falam, né? A homeostase. Então, entre no equilíbrio. Então, tanto espiritual como físico, tá? A gente precisa fazer isso. Então, até mesmo traumas emocionais. Então, tem que cuidar também dos traumas emocionais. Ele fala: o acúmulo de emoções negativas, como raiva, tristeza, pode bloquear o fluxo de energia do corpo, levando a sensação de fadiga e desmotivação. Então, é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Esses pessoal da saúde, tá? O acúmulo daquelas energias ali nele, então, no campo físico dele, tá? Por isso que tem muitas pessoas que estão. O pensamento também fica mudando, o estresse, né? A pessoa está estressada, fica assim agoniada. Então, aquilo é acúmulo de energia negativa. Às vezes, como raiva, tristeza, ele passa raiva lá no trabalho, coisas que acontecem lá. Um dia eu cheguei na emergência, eu vi um médico irritado lá, porque o cara não tinha dormido, né? Plantão. E aí o trabalho ali estressante, tá, pessoal? Então, quando eu cheguei lá, eu vi o médico, tá? Eu vi a frequência dele, eu senti a energia que ele estava com essa desequilíbrio energético. Mas por isso, pessoal, tá? E a maioria desses médicos fica dando plantão, tá? Eu acho que isso não é aconselhável, tá, pessoal? Médico ficar muito, é um ambiente muito salubre, tá? Então eles ficam, e aí parece que o outro médico não veio lá e ficou irritado e atendendo as pessoas ali, entende? E as pessoas sofrendo. Então, o magnetismo daquele ambiente, quando fui ali, eu digo, nossa, por isso que eu saí com a dor nas costas aqui, ó, saí com dor nas costas, aí saí com dor de cabeça, tomei um remédio, eu vim para casa. Principalmente quando eu estava lá internado com minha mãe. Então, tem que cuidar, pessoal. Tem que cuidar disso, tá? Aí ele fala, além disso, a exposição ao ambiente poluído, né? Ou a pessoa que emana energia negativa pode agravar essa condição, tornando essencial a identificação e a correção dessas fontes de desequilíbrio. Então, você tem que perceber da onde está vindo isso aí, o seu desequilíbrio. O que deixa você desequilibrado. Então, ele fala que o ambiente, né, a exposição em ambiente poluído, o que é que ele fala um ambiente poluído? É poluído de esgoto? Não, pessoal, ele está falando da poluição energética, que é aquelas energias negativas que está no ambiente. Então, no hospital, na hora que você vai, é um ambiente poluído. Tem pessoas sofrendo, o médico está irritado, não dormiu direito. Então, você vê que a frequência lá está muito negativa, tá? E o que mais, pessoal?
Qual ambiente? Então, vários. Eu vou aí em shopping, em lugares. Tem ambiente, esses ambientes poluídos, pesado, que está emanando energia negativa. E a maioria das pessoas estão pensando besteira, pessoal, estão pensando em fazer o mal. Então, isso leva. Então, a gente que é espiritual, pessoal, para não ser afetado por isso, a gente tem que entender. Porque às vezes a gente tem que ir para um ambiente desse, porque para o médico, alguém ficar doente, você não tem jeito. Igual como minha mãe ficou doente, tive que ficar lá no ambiente. Não tem jeito. E aí, o que é que a gente faz? É a gente ir se limpando. Por isso que cada dia que eu saía lá do hospital lá, minha mãe tá lá, eu vinha orar, me limpava, para depois eu voltar de novo, me sujar de novo. É assim, pessoal. A gente aqui, ó, por exemplo, eu orei agora, me limpei aqui, mas depois eu vou sair, vou me sujar aí. Pessoas tóxicas vai vir se aproximar de mim. Pessoas, tá? Então, o ambiente aonde eu vou. Então, tudo isso. Por isso que se eu tenho a oportunidade de evitar esses ambientes, eu evito. Mas nem sempre a gente pode fazer isso, tá, pessoal? E a gente está aqui no umbral mesmo, na energia densa, e a gente vai ter que enfrentar essa energia densa. Então, por isso que a gente tem que melhorar. Melhorar a gente, para a gente, que a gente está inserido em um mundo de energia. Vocês, espiritualistas, têm que entender isso, tá? Isso é importante para a gente se cuidar da gente, tá? Aí ele fala, cadê, pessoal? A identificação, a correção dessas fontes. Então, veja de onde está vindo o desequilíbrio para você cuidar, tá? Aí ele fala, a consequência do desequilíbrio energético pode se manifestar de diversas formas, incluindo problemas de saúde física, né, como dores crônicas, fadiga e doença autoimune. Então, ele diz que o problema físico, né, é dores crônicas. Às vezes pessoas têm dores e não sabem de onde está vindo. Fadiga. Então, fadiga é a pessoa que está sem energia, né? E doença autoimune. Então, doença que apareceu sem ter nenhuma causa, tá? No aspecto emocional, pode resultar a ansiedade, depressão e irritabilidade. Então, essa aqui pega todo mundo. Por quê? Porque muitos estão atingindo a mente e a sua emoção. Não tem como esse daqui não pegar. A maioria de que estão nesses ambientes poluídos, com energia, né, ele vai ter um sintoma desse aqui. Entende, pessoal? É só eu falar, já começa a derrubar tudo aqui, ó, tá? Não é brincadeira. Então, ele fala, ao longo prazo, o desequilíbrio energético, então, muito tempo, né, a pessoa fica com essa desequilíbrio, então, ao longo prazo, pode afetar a qualidade de vida, dificultando a realização de atividade do cotidiano. Então, começa a afetar, né? Porque começa a afetar o físico. Então, se você está com esse desequilíbrio há muito tempo, né? A longo afeta o seu cotidiano. Então, é aí que as pessoas vão procurar ajuda, tá? Ela está com ansiedade, com irritabilidade, ou está começando a entrar em depressão. Então, ela vai procurar ajuda quando começa a afetar o cotidiano dela, o dia a dia dela, tá? Aí que ela procura. Mas enquanto isso, pessoal, as pessoas não procuram. Procura o quê? Anestesiar o corpo com substância. Começa a usar aí vários, né, álcool, né, vários tipos de drogas aí, de substância, para anestesiar o corpo, para ela aguentar. Aí vai, até o momento que entra num colapso a energia dela, começa a desequilibrar tudo. Então, se você tem uma doença no corpo,
se você coloca alguma substância no corpo, tá? Principalmente essas que mexem com o seu mental, vai causar um desequilíbrio energético. Não tem o que fazer, tá? Você está pensando ali, você anestesia, né, a substância de qualquer que você toma aí, de qualquer droga lícita, ilícita, né? Aí anestesia você, mas o efeito vai embora. E aí você vai ver a bagaceira, o desequilíbrio que você causou no funcionamento do seu corpo. Aí emocionalmente você está desequilibrado, a mente está perturbada, espiritualmente você está afastado da sua espiritualidade, da sua essência. Então, uma pessoa dessa está totalmente desequilibrada, pessoal. É um prato cheio para o inimigo usar uma pessoa dessa. E aí essas pessoas são usadas para falar, para dizer qualquer coisa, agredir qualquer pessoa. Então, é uma pessoa descontrolada emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, então é descontrolada em tudo. Você vê uma pessoa que está por dentro, não tem controle, é quando ela está se comportando. Você vê casa bagunçada, a pessoa deixa a casa bagunçada. Então, aquilo é um comportamento que está refletindo dentro dela. Está tudo uma bagunça. Então, ela está refletindo fora. Ela deixa tudo bagunçado, aí não arruma nada, aí fica lá meio assim, jogada no canto. Então, são sintomas, tá, pessoal? Aí ele fala, e prejudicando o relacionamento interpessoal. Então, prejudica o relacionamento com as outras pessoas. Portanto, é crucial reconhecer os sinais de alerta e buscar a forma de restaurar o equilíbrio. Então, veja se as pessoas estão com esses sinais. Elas dão, pessoal, tá? Principalmente vocês, terapeuta, tá? Quando a pessoa tá bagunçada assim, é porque dentro dela tá uma bagunça. Ela só está refletindo aquilo que está dentro dela. Tá? As pessoas vão fazer uma coisa e faz tudo uma bagunça, sabe? Pessoas que vão cozinhar e deixa tudo bagunçado. Então, tem alguma coisa porque ela não tem organização. Tá? O que mais? Existe várias abordagens para restaurar o equilíbrio energético, incluindo prática de meditação, yoga, exercício de respiração. Então, tem muitas técnicas aí, tá, pessoal? Técnicas espirituais, técnicas aí, yoga, meditações, né? Oração, quando você faz. Essas técnicas ajudam a liberar tensões acumuladas e promover um fluxo saudável de energia pelo corpo. Então, você começa a liberar as tensões que tá. Porque, pessoal, a gente tem energia e a gente precisa cuidar dessas energias. Liberar as tensões para a gente estar bem, leve a nossa consciência, para a gente tomar a decisão certa, acertada, a gente ter o equilíbrio. É difícil tanto para mim quanto para você, tá? Aí ele fala, além disso, terapias complementares, né? Como a acupuntura, reiki. Os reikianos, eles medem, tá? Ele tem lá o pêndulo, mede a frequência, esse campo energético onde é o do pensamento e da emoção. E do corpo também, porque se tiver, você tem alguma doença, ele percebe que aquela doença está trazendo desequilíbrio. Já teve aí, né, pessoas de reiki que viram através do campo da pessoa que a pessoa tinha um câncer, né? E ela nem sabia. Quando foi no médico examinar, ela tinha o câncer mesmo. Entende? Então, para cuidar. E aí cuidou e ficou curada. Através o seu campo energético mostra como é que está a sua saúde física, emocional e espiritual. Ali não tem como esconder.
Ali é tudo que você é, tá? Aí, pode, terapias complementares como a acupuntura Reiki pode ser eficaz na reequilibração das energias. Então, essas técnicas podem reequilibrar nossas. A adoção de uma alimentação saudável, prática regular, atividade física também são fundamentais para manter o equilíbrio energético ao longo prazo. Então, a gente também se alimentar saudavelmente, praticar atividade física, né? A gente manter um bom físico equilibrado ali, tá? É muito importante, tá, pessoal? Além da gente buscar o trabalho da espiritualidade. Isso tudo aqui é trabalho da espiritualidade, tá? Exercício físico é o trabalho da espiritualidade. Você se alimentar bem, exercício da espiritualidade. Você trabalhar seu mental, seu emocional, é trabalho da espiritualidade. Você fazer o trabalho da conexão com a sua essência espiritual é um trabalho da. Tudo contribui para o equilíbrio do trabalho da sua espiritualidade. Porque tudo é energia. Lembra que eu falei lá no começo? A nossa consciência está inserida num mundo de energia. Então, tudo aqui é energia. A gente está usando um corpo de energia. A gente tem um corpo energético, que é a nossa alma. O nosso espírito é energia. Aí a gente é uma bola de energia, tá? Então, pessoal, tudo é energia. Por isso que a gente emana energia para o ambiente. Agora, que energia você está emanando para as pessoas, para o ambiente? Esse é o problema, tá? Muitas pessoas estão emanando aí bastante energias de baixa vibração, tá? Além de sujar as pessoas, estão sujando o ambiente. Pessoal, enquanto não tomar consciência disso, vai ficar aí sujando, tá? Vai ficar pensando bobagem, vai ficar fazendo bobagem, vai sujar o ambiente. E um ambiente sujo, tá? Não é bom, tá, pessoal? Ninguém gosta de ambiente sujo. A pessoa que gosta de ficar no ambiente sujo é porque ele já tá naquela vibração, tá? Pessoas que estão na vibração mais alta, quando chega no ambiente, nossa, aqui tá ruim de ficar. As pessoas sentem, porque ela tem outra frequência, tá? Aí, o que é que ele fala aqui? Ele fala: a alimentação desempenha um papel crucial no equilíbrio energético. Alimentos ricos em nutrientes, frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras, fornecem energia necessária para o corpo funcionar adequadamente. Por outro lado, o consumo excessivo de alimento processado, então, um alimento que é processado pelas indústrias, né? Coloca lá as químicas, açúcar e gordura saturada pode contribuir para o desequilíbrio energético. Então, não é bom a gente comer essas coisas muito processadas, tá, pessoal? De vez em quando a gente variar, tá? Pra, mas sempre manter os grãos, os vegetais, as coisas mais naturais. É importante, né? Faz tempo que eu não tomo refrigerante, né? Nossa, pessoas tomam refrigerante parecendo água, pessoal. Aquilo tem muito açúcar, tá? Tem muita coisa ali, tá? Então, sacia logo, né? Porque ele tem açúcar, então a pessoa fica logo saciada como toma o refrigerante, mas você vê que aqui eu tomo suco de limão, eu tomo chá, aqui meu chá aqui, ó. Porque isso para que meu corpo comece a funcionar bem. Então, aí energeticamente eu vou estar bem também, tá, pessoal? Ele fala, levando a uma sensação de cansaço e fadiga de vitalidade. Então, quando vocês começam, leva
cansaço, fadiga, né? Portanto, uma dieta equilibrada é essencial para manter a energia e nível saudável. Então, principalmente você está que trabalha na saúde, vai ter que manter essa saúde física. Aí você tem que fazer terapia, tá? Mental, emocional, porque você sabe, né? Foi dividido o homem aqui, tá? A medicina ficou com o corpo, a alma, que é a mente e a emoção, ficou com a psicologia. E o, nossa consciência, o espírito, ficou com o conceito religioso. Então, você vai ter que cuidar aí, buscar esses setores, tá? Ou então buscar um terapeuta holístico igual a mim, tá? Uma pessoa que fala de espiritualidade, para trabalhar sua espiritualidade, seu mental, seu emocional e trabalhar o seu físico, tá? Vocês que são da saúde precisam fazer isso. Ai, moço, não tem para onde correr, tá? Porque vocês estão num ambiente poluído, um ambiente salubre. Salubre, né? A palavra? Um ambiente pesado de energias, de emoções, gente sofrendo, tá? É um ambiente pesadíssimo, tá, pessoal? Vocês precisam, porque senão vocês vão entrar na pesquisa, né? Eu vi a estatística que muitos dos que estão trabalhando estão adoecendo, e pior que essas doenças são doenças mentais, emocionais nessas pessoas, tá? Aí, o que mais, pessoal, que ele fala aqui? Ele fala, o sono, o sono é outro fator aqui, na hora que eu começo a falar, derruba tudo, tá, pessoal? O sono é outro fator vital para o equilíbrio energético. Durante o sono, o corpo realiza processo de recuperação e regeneração, essencial para a manutenção da saúde física e mental. Então, pessoal, o sono, por isso que não é, eu não acho aconselhável, mas a maioria dos médicos, tá, pessoal? Ele faz plantão, esses que ficam na emergência, tá? Plantão, que plantão, você sabe, ele não dorme direito, tá? E isso não é bom, tá, pessoal? Os médicos, ele precisa estar bem ali para atender o paciente, ele passar uma boa vibração. Então, se ele está dormindo mal, ele está irritado. Foi assim que eu vi um médico lá na emergência, está irritado, não dormiu mal. Então, qual é a frequência? As pessoas já estão doentes ali. Energeticamente ali, a energia, o campo energético dela estão baixo. Então, você passando aquela irritação, aquela coisa para as pessoas doentes. Você quer melhorar as pessoas ou quer matar logo? É só perguntar, tá? Mata logo todo mundo aí, tá? Então, inconscientemente, as pessoas estão fazendo isso, tá? Porque não conhece, não sabe que a gente está inserido em um campo de energia. E a energia dela influencia o ambiente. É por isso que quando aí eles agem dessa forma, o ambiente lá do hospital fica pesado, pessoal. Tá? Por isso que eu sempre orava, sempre eu saía pesado, sempre eu orava, sempre me limpava. Porque tá sujo. E não tem como, a gente vai para o ambiente. Não tem, você não pode evitar, né, pessoal? Porque se não for você que ficar doente, outra pessoa vai ficar doente. Aí vai ter que ir para esses ambientes, tá? Mas é isso, então. Né? Tem vários lugares, cemitério, então, tem vários lugares pesados, pessoal. Espíritos pesados lá, tem várias coisas, tá? E as pessoas estão contribuindo para que aquele ambiente fique daquela forma, tá? Aí ele fala, a privação de sono pode levar ao acúmulo de estresse e um desequilíbrio nas energias, resultando em fadiga,
fadiga, né? Fadiga e diminuição da capacidade de concentração. Então, a pessoa que não dorme direito, a capacidade de concentração dela, porque ela está em desequilíbrio, o campo dela. Por isso que o sono é muito importante. Portanto, garantir um sono de qualidade é fundamental para restaurar e manter o equilíbrio energético. Então, quando você dorme direito, seu equilíbrio, você já viu quando você tem aquele sono que você levanta assim, ai, que beleza, então você levanta com ânimo, então você vê até passarinho cantar no seu ouvido, tá? Então, porque ali houve um equilíbrio, então energeticamente você está funcionando bem, a sua consciência, tá? Porque já o nosso corpo, pessoal, é pesado, tá? Aqui são energias densas o nosso corpo, tá? O nosso corpo é uma energia condensada, então já tem um peso ali. Por isso que a gente tem que se alimentar mais leve, não pode comer pesado. Você já viu quando a gente bate aquela feijoada, chega a gente nem consegue levantar da cadeira? Então, é isso, tá? Pesa tudo. Então, é para a gente ir ficando mais leve. Então, o trabalho da espiritualidade é para a gente ir ficando mais leve e largando essa capa que a gente tem. Qual é a capa? É o nosso corpo. E largando aos poucos e treinando ali, tá? Aos poucos a gente vai largando essa capa, tá? A gente, enquanto vive aqui, precisa de alimento, então a gente come aquele alimento que vai trazer bem para o nosso corpo. Entende, pessoal? É claro, né? Aí o que mais? Ele fala, a conexão entre a mente e o corpo é fundamental. Então, a mente, que é a emoção, a alma, então essa conexão tem que estar alinhado. Por isso que ele falou que o desequilíbrio é um desajuste, um desalinhamento dessas coisas. É fundamental para entender que é o desequilíbrio energético. Então, pensamento, emoções têm um impacto direto na saúde física. Então, o que você está pensando, seu cabeção, tá? Tá tendo impacto na sua emoção. Então, vai gerar uma emoção, um sentimento. Então, quando você pensa, gera um sentimento. Então, gera uma energia, o qual vai fazer você se comportar. Vai afetar a saúde. Então, de acordo com o que você está pensando, a emoção que vai afetar a sua saúde física. Então, se for boa, beleza, vai estar equilibrado. O pensamento bom, a emoção. Se for bagaceira, você acha que vai ser bom para o seu corpo? Entende, pessoal? Esse é o jogo aqui da gente. É manter esse equilíbrio. Esse é o jogo. Porque eu falei no começo, a nossa consciência está inserida em um mundo de energia. Então, tudo que você vê aqui existe energias. Se vocês não sabem disso, tá? A Matrix sabe, tá? A Matrix sabe disso aí, tá? E tá fazendo o quê? Através de palavras, notícia, filme, músicas. Por isso que eu ouço música, tá, pessoal? Aquelas músicas, eu acho que as músicas mais antigas, tá? Ela tem uma frequência legal, tá? Mas isso você tem que ver, tá? Porque as músicas agora, a letra, a frequência que está aquela música, você tem que avaliar tudo, tá? Porque isso vai penetrar, principalmente a música que traz coisa, uma melodia. Então, a melodia aí você vai entrando, mas às vezes está entrando frequências negativas, palavras também do cantor, tá? Tá entrando no seu campo. Quando vê, né? É igual essas músicas aí que eles falam que é música chiclete.
A música fica repetindo direto, é aquela batida. Então, quando vê, você já tá cantando assim a música, ó. Por quê? Entrou no seu campo mental e emocional, tá? Aí ele fala, quando a mente está sobrecarregada ou negativa, isso pode refletir sintomas físicos, como dores, fadiga. Portanto, cultive uma mentalidade positiva. Então, pense em coisas que vai contribuir tanto para você como para as pessoas ao seu redor. E prática de técnica de meditação, né? Oração pode ajudar a restaurar o equilíbrio energético, promovendo uma harmonia entre o corpo e a mente. Começou a gritar aqui, ó. Começaram a gritar aí, tá, pessoal? Então, pode ajudar você a restaurar o equilíbrio energético, promovendo a harmonia entre o corpo e a mente. Hã? Então, o que é que ele fala mais? Deixa eu ver aqui. Consultar profissionais de saúde como terapeuta, nutricionista e médico pode ser uma parte importante desse processo de restauração de equilíbrio energético. Então, o médico para avaliar o seu físico, né? Nutricionista para passar uma receita, não, como é receita? Receita de comida para você equilibrar o que você tem que comer. Terapeuta para cuidar da mente e da emoção, né? Os terapeutas, os psicólogos, porque eles ficaram com essa parte. Eles ficaram com essa parte aí, foi dividido, né? Eles ficaram com a parte, a psicologia ficou com a mente e a emoção. Então, que é a nossa alma, tá? Então, ficaram com isso aí, tá? Aí ele fala, pode ser uma parte importante para restauração do equilíbrio energético. Então, é uma parte importante, tá? Esse especialista pode fornecer orientações personalizadas e tratamento, né, adequado para cada caso, ajudando a identificar a causa do desequilíbrio e desenvolver um plano de ação eficaz. Então, esses profissionais, né, se ele tem uma visão holística, tá? Ele vai ver a situação para cuidar dessas partes suas, tanto a emocional, física, mental e espiritual. A colaboração com os profissionais capacitado é essencial para garantir uma abordagem holística. Então, tem que ser uma abordagem holística. Você já viu que eu já expliquei aqui o que é essa visão holística, tá? É uma visão do todo, do ser humano como um todo. Então, esses profissionais precisam ter essa visão do todo, tá? Ele tem que compreender o ser humano ali como um todo. Então, a maioria do que estão aí na medicina, eles nem tá aí pro lado espiritual, mental, emocional da pessoa. Por quê? Um profissional que está lá não dormiu direito, irritado, então ele vai passar irritação, ele vai atender aquela pessoa, vamos logo, coloca aí, não. Entende, pessoal? Tem que ter o cuidado ali, porque a pessoa ali está vulnerável, né? Por causa da doença dela. Então tem que ter o cuidado, então, profissionais com essa abordagem holística, integrada ao bem-estar. Então, ao bem-estar daquela consciência daquela pessoa. Tá faltando ainda, tá? Essa visão ainda, né? Por enquanto a Matrix está aí tomando conta desses setores, tá? Ainda vai haver falha nessas coisas, tá? Mas quando a Matrix sair daí, vai melhorar bastante, tá, pessoal? Porque vai ter essa visão holística, tá? Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto, tá? Pra gente
continuar nosso processo aqui, tá, pessoal? Continuar nosso estudo, tá? Espero que você esteja atendendo, tá, pessoal? Porque eu tô vendo que muitas pessoas, tá? Até espiritualistas estão entrando nesse desequilíbrio energético. Porque não é fácil, tá, pessoal? A gente saber jogar o jogo aqui, da emoção, né, das coisas, não é fácil, tá? Mas é isso, a gente tem que ter a compreensão e saber jogar o jogo. Melhorar para as outras pessoas também. É o que eu faço no meu vídeo, para melhorar vocês. Eu sei que vocês se sujaram aí espiritualmente e emocionalmente, então começar a ajudar vocês aqui, tá? Principalmente os domésticos da fé, que é os meus irmãos espiritual, tá? Tá certo? Então, até a segunda parte.